Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela Tua Palavra que vai falar conosco, ó Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu estive ali com o Renan e a Fabiola na IBS, né? IBS, não sei o que significa, mas é uma igreja de um pastor Vieira, que nós conhecemos ele através do Renan. Ele foi ali na estofaria do Renan, lá o Felipe, que também é pastor lá, e acabou gerando uma conexão, e é um irmão precioso. Nós tivemos lá, eles estão começando o trabalho lá também, e nós tivemos lá somando com eles hoje, e foi uma bênção, amém? Outras oportunidades, nós voltaremos lá também, vamos trazer eles aqui também para que haja uma interação conosco. Irmãos, nós estamos numa série, né, nas últimas 2 semanas, outras pessoas que ministraram, né, foi o Henrique, e agora semana passada o nosso irmão Tiago Fius ali do Rio de Janeiro. Hoje sou eu de novo. E o que Deus tem falado conosco, né, a série Extraordinário, né, volto a repetir. Quando nós falamos de extraordinário, nós não queremos trazer aqui o conceito do mundo, mas queremos trazer o conceito de como pessoas simples podem viver uma vida extraordinária, porque tem um Deus extraordinário. Amém? Toda a glória é para Deus. A ideia, né, que tem se trabalhado muito, né, no trabalho dos coaches, é levar o homem ao seu máximo potencial. A ideia do Evangelho é que nós possamos viver o grande potencial de Deus através das nossas vidas. Como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a ideia aqui é exaltar Cristo e a sua graça. E nós vimos aqui como base, no livro de Colossenses, aquela igreja, quando Paulo escreve a esses irmãos, nós temos um fato aqui muito importante nesse livro, que ele mostra uma igreja, que Paulo mostra muitas qualidades dessa igreja. E Paulo mostra claramente por que esses irmãos tinham tantas qualidades, por que aquela comunidade cristã tinha tantas qualidades. Nós podemos observar, né, na palavra de Deus, tem textos que mostram qualidades da igreja, e tem textos que mostram situações que Paulo e os apóstolos tinham que corrigir em relação à igreja. E aqui Paulo tem muitos elogios sobre essa igreja. O próprio Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, ele faz elogios, mas faz também exortações à igreja. Então isso é muito importante. Quando nós olhamos os elogios que a Bíblia nos deixa sobre uma certa comunidade, nós precisamos entender qual é o princípio, né? Ou, como eu estou brincando aqui um pouquinho, só para ser contextualizado, qual é o código qual é a chave, né? Porque tudo é código e chave na internet hoje, né? Eu vou te dar o código. Hoje eu vi um negócio interessante, né? Tem coisas que devem funcionar, mas são testemunhos muito fortes, né? Um homem colocando lá que ele construiu uma casa de 3 milhões, vendeu por 4 milhões e 800 mil, e ele só investiu 50 mil. Rapaz, eu nem entrei, dá vontade de clicar lá e falar, pô, esse cara é um cara bom. Aí eu quero te ensinar como você fazer isso, né? Certamente ali tem algum Pix envolvido, né? Certamente tem algum Pix envolvido. Eu vou te passar o código, a chave, o segredo, a mina, o mapa da mina. Mas enfim, tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus contém toda a sabedoria. Mas o texto-chave aqui é o versículo de número 6 do capítulo 1 de Colossenses, que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Então, o evangelho está crescendo, está frutificando em todo o mundo, mas também entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, o que eu tenho trabalhado nessa série aqui? Assim como esta comunidade de fé, ela ouviu, mas ela também não só ouviu, mas ela entendeu o que? A tal da graça de Deus. Hoje é o assunto do momento, é o assunto da moda, é o assunto mais falado na internet, em qualquer lugar você vê as pessoas falando sobre a graça de Deus. Mas é interessante que
tudo se pede, né, um fruto. Precisa ter um fruto. E aqui Paulo fala claramente que aquela igreja estava frutificando, não só aquela igreja, mas em todo o mundo o evangelho estava chegando e frutificando e avançando, desde que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Esse assunto da graça de Deus é muito mal entendido, muitas vezes recusado, mas nós precisamos entender que ele é a chave, porque é o evangelho. Não existe outra coisa para nós falarmos que não seja sobre a graça de Deus. Ok, mas eu vou aqui para frente, né, porque eu não vou falar tudo que eu já falei, mas de forma aqui pontual eu quero dizer para você que a graça de Deus, que muitas vezes é conhecido como um favor imerecido, não deve ser entendido de forma errada, como se fosse, para que eu tenha um favor imerecido, eu sempre preciso estar numa posição não corretamente. Eu preciso estar vivendo, parece que numa posição de pecado, uma posição de infidelidade. Não é esse o sentido do imerecido. O sentido do imerecido é que você vai receber a graça de Deus, é uma virtude que você recebe gratuitamente. Imerecido porque você jamais poderia merecer por seus próprios méritos ou capacidade. A virtude que Deus dá a você, chamado graça, você jamais poderia ter ela por mérito algum. Deus te dá gratuitamente. Deus te dá porque Ele é bom. Deus te dá porque Ele é fiel. Amém? Então isso é o relacionamento com Deus. Meus irmãos, mesmo quando você está passando por um momento de enfermidade, Deus não vai fazer uma contabilidade sobre a sua obediência para que Ele possa conceder graça em relação à sua saúde. Então, a graça em relação à sua saúde é uma virtude que você recebe de Deus, gratuitamente. Você não tem mérito nisso. Amém? Agora, a graça não se limita a uma área da nossa vida. Toda a nossa vida deve ser vivida debaixo da graça de Deus. A graça de Deus também é uma força capacitadora. A graça de Deus é um privilégio. A graça de Deus é Jesus. Agora, nós devemos entender isso, é muito forte, grave isso de forma muito responsável. Deus não é um Deus que desperdiça as coisas. Deus é um Deus que nos dá as coisas e nos está nos dando essa graça maravilhosa. Mas Deus, irmãos, vai nos pedir uma prestação de conta em relação à graça que Ele nos deu. Amém? Nós vamos prestar contas em relação à graça que nós recebemos. Então, tudo que Deus tem te dado, Ele vai pedir uma prestação de contas. E Paulo, ele tinha a real noção de tudo isso, a noção de que ele iria prestar conta, e por isso Paulo não queria tornar a graça de Deus vã. Paulo era alguém que entendeu algumas coisas e não queria tornar a graça de Deus vã na sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo é alguém que trabalhou muito. Por quê? Porque ele não queria que a graça de Deus se tornasse vã na sua vida. Todavia, não ele, mas a graça de Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9 fala: por isso, temos o propósito de lhe agradar. Se tem um conceito que muitos acham que não existe mais na nova aliança, é o conceito de agradar a Deus. Deus ama todos, mas não está contente com tudo que a gente faz. Não é tudo que você faz que Deus está aplaudindo, dizendo, tá bom. Não, Deus te ama incondicionalmente, mas Deus não se agrada de tudo que você faz. Por isso que o texto diz: por isso temos o propósito de lhe agradar. Irmãos, esse tem uma chave espiritual para nós. Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Acima de querer agradar qualquer pessoa, nós temos que querer agradar a Deus. Né? A Bíblia fala muito claro, né? Se eu desejo agradar a homens, eu já não sou servo de Cristo. Então a primeira coisa, antes de eu querer agradar a Fabíola, querer agradar você, querer agradar meus pais, querer agradar quem quer que seja, o meu coração tem que ser para agradar a Deus. Esse é o nosso coração, primeiro para agradar a Deus. E nesse aspecto, as pessoas que mais nós amamos podem ser
impeditivos, porque se tornam ídolos do nosso coração e se tornam impeditivos de Deus ocupar o lugar de senhorio em nossas vidas. Isso é uma coisa muito importante. No Brasil, talvez isso não seja tão claro, mas o pastor Ed Liu, né, esse nosso irmão precioso, pode testemunhar claramente que num país como o dele, muitas pessoas que se convertem a Jesus, eles perdem completamente a sua família. Lá não é tão simples assim. Você chega numa reunião de uma família muçulmana, realmente dos radicais, e você chega lá dizendo: eu queria informar algo para vocês aqui agora. Maomé não é mais o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Ah, que legal, aqui nós temos liberdade de escolha, de religião, você faz o que quiser, importante que você é nosso filho. Que eles deserdam, e você perde todo o contato com a família, e muitas vezes tem o risco de perder a própria vida. Isso acaba, irmãos, que depura um pouco a verdadeira fé. Porque para esses irmãos serem cristãos não é uma coisa assim que vai dar status, né? Por exemplo, hoje os cristãos estão sendo disputados nas eleições. Até partidos totalmente contrários ao cristianismo estão criando podcasts evangélicos. Ou seja, por quê? Porque ser evangélico no Brasil é numeroso, dá voto, é uma coisa que dá um certo status. Mas ser cristão em alguns lugares, como na China, não é assim como no Brasil, que você sai com uma camisa, eu sou gospel e está tudo legal. É necessário para que você seja um cristão, verdadeiramente que você seja um cristão. Porque isso vai produzir para você um certo tipo de perseguição. Mas amém. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer esteja no corpo, quer o deixemos. Verso 10, olha que coisa importante. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vai ter o dia do acerto de contas. E o que é que vai ser acertado? Qual é o acerto de contas? Deus vai requerer de nós o que fizemos com a graça que Ele nos concedeu. E nós aqui, irmãos, mostramos muitos aspectos da graça. A graça envolve tudo, é tudo que nós recebemos de Deus. Então, por exemplo, nós recebemos de Deus perdão, então Deus vai falar: por que você reteu o perdão? Se eu que sou justo e nunca falei, Deus, te dei o perdão completo, por que você retém o perdão? Mas nós falamos alguns aspectos, né? E se você quiser aprofundar, um dos aspectos chama santificação, santidade. Deus nos deu a capacidade agora de vivermos de maneira santa. Uma palavra que Deus tem falado muito comigo chama-se integridade. Integridade. Deus nos deu a capacidade de sermos íntegros, de expressarmos Jesus, de expressarmos a pureza de Jesus, a beleza de Jesus, de vivermos nesse mundo como se o próprio Cristo estivesse vivendo aqui. Ele nos deu a capacidade. E nós precisamos, irmãos, usar a graça de Deus para isso. Mas eu quero avançar hoje e falar do outro ponto aqui muito importante, que nós iremos prestar conta para Deus. Deus nos deu a graça, Deus nos deu o privilégio de poder pregar o Evangelho. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu esse privilégio de podermos pregar o Evangelho. Grave isso. Deus nos deu essa graça, esse privilégio de pregar o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, fala o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu
o ministério da reconciliação. Ele te deu um ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa forte, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Isso aqui é muito forte, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus nos colocou como embaixadores, seus representantes. Nós não somos desse mundo, nós não somos, a nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, entenda bem isso. Nós precisamos viver nesse mundo com a cultura do reino de Deus, porque nós vivemos, quando você entrar, você entender claramente uma coisa básica, mas todo país, né, que tem alguma relação diplomática com outro país, ele estabelece uma embaixada naquele outro país. Só para você entender, aquele espaço ali onde é considerada a embaixada daquele país, ali o que vale é as leis do país. Então, se você chegar aqui no Brasil, tem embaixada americana, naquele pedacinho de terra, o que vale lá são as leis americanas. Não são as leis brasileiras. A embaixada está dentro do Brasil, mas ela representa os Estados Unidos. Nós estamos no mundo, mas representamos o reino de Deus. Representamos o reino de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com qual a mentalidade nós estamos vivendo. Se é a mentalidade do reino de Deus ou se é a mentalidade deste mundo. Agora, olha que coisa interessante. E aí, o presidente americano permanece nos Estados Unidos, mas ele envia alguém de sua confiança para ser embaixador no Brasil. E esse embaixador está representando o presidente americano no Brasil. Da mesma forma, Deus está dizendo, né? Deus, né, de forma, é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas de forma corporal, quem está no Brasil somos nós. E Deus está nos dando uma incumbência, um ministério, um chamamento de sermos o quê? Seus representantes, seus embaixadores. Para quê? Para transmitir uma mensagem ao mundo, a mensagem da reconciliação desse homem que está separado de Deus para com Deus. E Deus está dizendo, eu falo com os homens sobre esta mensagem através da sua vida. Isso é muito sério, irmãos. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E você acha estranho alguns ali na Rui Barbosa, né? Se reconcilie com Deus. Eu acho que, na verdade, estranho é nós. Que o cara vai chegar lá diante de Deus e falar, Deus, eu fui considerado doidinho lá na terra. Eu ficava lá naquele caixote na Rui Barbosa falando para o povo, reconcilie com Deus. Aí Deus vai falar, doidinho, esses outros que nunca falaram nada, que agora vão ter que conversar comigo aqui. Rogamos que reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Nós recebemos uma graça de Deus, uma incumbência. É muito claro na palavra de Deus que os anjos queriam transmitir essa mensagem. Os anjos queriam fazer essa função e Deus não permitiu que os anjos fizessem. Esse privilégio chamado graça de Deus de pregar, de ter esse ministério da reconciliação foi dado por Deus a nós.
É uma coisa muito séria, irmãos. Eu queria que você entendesse que certas coisas da nossa vida a gente devia entrar em crise. Certas coisas da nossa vida não mudam porque nós não entendemos a seriedade, não entramos numa crise. É importante certas crises na nossa vida, aquele tempo que você para checar e você vê que alguma área na sua vida devia romper, devia avançar. Só que, primeiro, que nós nos acostumamos com o culto. Nós nos acostumamos, nos viciamos a ouvir pregações e não fazer nada com aquilo que nós ouvimos. E certamente, a maior parte das pessoas que está me ouvindo agora, presencialmente online, não vão fazer nada na sua vida sobre essa mensagem. Porque se nós entendemos certamente o que Deus está falando conosco nessa noite, nós deveríamos reavaliar como nós estamos como mensageiros da palavra de Deus. Nós deveríamos estar mais atentos ao que nós estamos fazendo com esse privilégio que Deus nos deu de pregar o Evangelho. Então você vai entender aqui que pregar o Evangelho não tem a ver somente com esse momento que nós estamos tendo aqui. Esse momento eu chamo de treinamento dos santos. Mas pregar o Evangelho é ir aonde as pessoas que precisam ouvir o Evangelho estão. E lá não deixar de falar da mensagem dos pecados, estamos separados de Deus. Todos nós, estou aqui falando daqueles que ainda não se reconciliaram. Deus enviou Jesus ao mundo para morrer por nós naquela cruz, para nos reconciliar novamente com Deus. Você gostaria de ser reconciliado com Deus por intermédio do sangue de Jesus? Porque aqueles que recusarem esse sacrifício perfeito na cruz, não lhe resta outra coisa que senão passar a eternidade no inferno. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus Cristo para reconciliar o mundo que estava perdido novamente com Ele. Não tem como, como cristãos, nós falarmos que amamos uma pessoa que não se reconciliou com Deus, se nós não verdadeiramente temos encargo por orar e pregar esta mensagem. Orar e pregar essa mensagem. Orar e pregar essa mensagem para o máximo de pessoas. Nós deveríamos usar o máximo de recursos que nós temos, de todas as formas que Deus está nos permitindo. Faça a pergunta para mim e para você: qual foi a última vez que você usou o seu Facebook, seu Instagram e todos os meios que temos hoje nas redes sociais para transmitir ao mundo a mensagem da reconciliação? Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos nem transmitir e compartilhar o flyzinho do culto. Quanto mais, de alguma maneira, buscar compartilhar a mensagem da reconciliação. Você já parou algum dia para pegar teu celular e gravar um videozinho de 5 minutos, de 2 minutos, para falar ao mundo a mensagem? Sabe, irmãos, o nível de relacionamento que você tem provavelmente não é o mesmo que eu. A linguagem que você tem provavelmente não é a mesma linguagem que eu tenho. Porque eu tenho uma linguagem, como eu sempre fui crente. Uala! Tipo assim, eu tenho uma linguagem mais quadradinha. Talvez se você já teve sei lá, até mais jovem, vamos tentar aqui usar esse exemplo. Você talvez já tenha uma linguagem tipo o Fiuza, que veio aqui semana passada. Ele é carioca, ele já tem uma linguagem mais descolada. Então talvez ele vai conseguir atingir um público que eu não vou atingir. Vou dar um exemplo. Tem um jovem que eu conheci ali em Santa Catarina. Quando eu fui lá visitar o Luiz Hermínio, na volta, eu passei ali com um pastor, conheci um jovem. Aquele jovem, ele já está com mais de 12 mil seguidores nas redes sociais dele. Certamente, irmãos, se os jovens aqui da nossa comunidade começarem a entender a parada,
entender o que Deus quer deles, eles vão começar a usar da forma criativa que eles têm hoje, com a roupa que eles vestem, com o linguajar mais atualizado para a geração de jovens. Você vai conseguir fazer um vídeo mais descolado, numa linguagem mais dinâmica do que eu. Você vai pegar a mensagem minha aqui mais quadrada, você vai traduzir para a linguagem mais contextualizada, que você vê que já está na escola, na faculdade, e você pode usar as suas redes sociais para o quê? Para começar a mandar mensagem. Você pode ser um instrumento para impactar muitas pessoas. Assim como a pessoa mais velha pode usar algum meio, alguma forma de impactar as pessoas mais velhas. Mas o certo é que todos nós temos a responsabilidade dada por Deus de transmitir a mensagem. Seja a tua idade aqui de um jovem, um adolescente. Eu acho que lá no exército falar, sargento, está ligado na parada, a fita é essa. Eu acho que não vai dar certo, né? Sim, senhor, não, senhor, eu quero dizer algo. Então, assim, lá a linguagem é outra, você está entendendo? A linguagem faz a diferença, irmãos. Eu gosto muito da turma do rap, pena que a maior parte da turma do rap usa o rap só para falar besteira. Mas o rap é uma linguagem de comunicação muito poderosa. A dança, o hip hop, essas coisas atraem tanto os jovens, é uma linguagem muito poderosa de comunicação. Esses dias eu estava falando com um irmão, vocês conhecem, mas não vou falar o nome. Ficaram todos... Mas eu falei, eu vi o filho dele cantando um rap. Ele não congrega conosco mais, tá? E eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, meu irmão, há anos atrás, você lembra do Weinher, do nosso profeta? Lembro. Lembra que ele falou sobre o seu filho? Ele falou que o seu filho ia ser usado por Deus de uma forma que não seria normal para o sistema religioso. Até os pais precisam discernir se realmente o seu filho é mundano ou só ele está em outra geração que você. Porque às vezes ele não é mundano. Aí eu falei, eu lembrei do seu filho, quando ele estava cantando rap, tem muita gente que já, né, hoje em dia até alguns crentes estão começando, já chegaram na década de 70 já. Isso não é trazer o mundo para a igreja, o mundo é muito mais profundo do que nós imaginamos. Então tem, se é rap, já não aceito. Eu tive que lidar, eu nunca esqueço que eu tive que lidar uma vez, não faz muito, vai passando o tempo, vai passando, né? Faz uns dias. Mas como eu tive que lidar a primeira vez com um jovem que colocou brinco. Eu tive que lidar a primeira vez com um jovem que colocou brinco. E eu tive que ter a ajuda de um assembleiano, irmãos. Aí foi benção, hein? Eu estava viajando com o pastor presidente de uma assembleia, alguns irmãos já sabem dessa história. O filho do obreiro colocou um brinco e fazia parte do louvor. Aí o obreiro estava muito revoltado com isso, mandou mensagem para mim, pastor, o que eu faço? Ele me desafiou, ele colocou o brinco, eu tinha falado para não colocar. Já não foi sábio do filho fazer isso, né? Eu acho que os nossos pais valem mais do que um brinco, como também os nossos filhos valem mais do que um brinco. Aí cada um assuma a sua parte. Aí beleza, eu naquela época, né? Puxa, ele toca no louvor, colocou um brinco, toca no louvor. Não sei que mudaria tocar no louvor ou não tocar, né? Mas tudo bem. Aí eu fiquei pensando, eu já estava mais liberto do que o próprio pai do rapaz. Acho que o pai estava mais ofendido pelo filho ter desafiado. E é ruim mesmo, né? Eu acho que até hoje eu teria bem dificuldade do meu filho me desafiar com isso. Mas eu acho que eu não teria essa dificuldade, porque eu acho que não ia ter problema dele fazer isso. Mas tá bom, deixa para lá. Aí o pastor presidente da Assembleia de Deus falou, irmãos, posso falar algo? Vale mais o jovem ou o brinco? E o que tem de pecado no brinco, além do nosso próprio, né, rejeição por nossa criação? Aí foi aquela vozinha dele mansa. Eu falei, o senhor tem razão. Aí eu falei para o irmão, segura a onda, fica tranquilo aí, quando nós chegar, eu estava em Fortaleza ainda. Deixa eu sair do Beach Park, depois nós conversamos.
Então, assim, irmãos, não existia nenhum problema do jovem estar querendo colocar aquele brinco porque ele queria se vestir como uma mulher. Não, ele só achou bonitinho, queria fazer uma coisa bonitinha e agora tem um monte, né? Agora é até um assunto meio estranho de falar hoje em dia, né? O cara colocou um brinco, o cara colocou um brinco. Mas enfim, às vezes o cara vai ganhar um certo tipo de acesso justamente porque ele colocou o tal do brinco. E eu não tenho, né? Será que eu colocar fica legal, irmãos? Nossa, ia ficar... Tem um pastor de uma igreja grande em São Paulo que eu fui encontrar com ele junto com o pastor Marcelo. Ele chegou com um brinquinho da cruz. Eu falei, fiz até assim para ele, né? Mas o que eu quero falar aqui para nós ficar no ponto, né? Existem diferenças de idade, de linguagem, de comunicação. E o rap é uma linguagem que é impressionante como é atraente isso aí. Começou a fazer um barulho na boca, começou a dar dor. Parece que é um imã, assim, parece que quem está lá longe atrai e reúne todo mundo. Então o rap por si só não é o problema é a letra que você canta e o espírito que você tem para transmitir aquela letra. E aí eu lembrei aquele pai, eu falei, Deus falou que ia usar o seu filho de uma forma que o sistema religioso não ia aceitar. Eu falei, talvez o primeiro religioso é você. Eu falei, a única coisa, converse com seu filho e fale para ele, filho, como está o coração? Porque normalmente quem trabalha com rap, ele usa essa linguagem, que é usada muito no mundo, para passar uma mensagem de revolta. Eu estou contra o sistema, o sistema está ferrando, o bicho vai pegar. É ou não é? Eu falei bem assim, se ele for usar para isso, é mais um revoltado. Mas se ele for transmitir o evangelho através dessa linguagem de comunicação, é muito legal. Eu lembro uma vez que eu trouxe um pessoal de Almirante Tamandaré para fazer aula de hip hop ali no prédio. Rapaz, como vem os jovens, é impressionante. Você pode falar o maior conferencista do mundo para o jovem, ele não se interessa muito. Quinta-feira nós temos um hip hop. Cara, você pode divulgar aí que aparece um monte, não sei de onde. Mas o que nós vamos fazer com aquilo? O propósito é transmitir a mensagem de reconciliação? Então é top. Então é uma bênção. Da mesma forma que as irmãs mais antigas vão fazer um chá de mulheres, que elas gostam. Chá das xícaras. Xícaras, eu falei para elas, podiam ter dado um nomezinho mais moderninho, né? Chá das xícaras, aleluia. Oh, glória, mas amém. Mas tudo bem, valeu, né? O chá das xícaras, né? Pode falar, hoje tem uns nomes mais bonitinhos, senão as irmãs mais jovenzinhas não querem vir no chá das xícaras, né? Encontro das mulheres empoderadas do sétimo dia. Irmãos, a grande questão é que na Bíblia, seja chá das xícaras, seja o encontro do rap, seja você num posto de saúde, seja no café que você trabalha, seja na escola, seja na fábrica, seja no exército. Porque nós temos, prega o evangelho, é o Kleber, isso aqui. Esse culto é de ensino, irmãos. Aqui não é culto de... Isso aqui, claro que eu estou falando do evangelho, mas não é uma mensagem focada só na reconciliação. Irmãos, isso tem me produzido uma certa crise minha como pessoa. Quanto eu estou sendo responsável com essa missão que eu recebi. Eu não estou aqui de passeio. Eu não recebi o que recebi de Deus por acaso. Você não recebeu o que recebeu de Deus por acaso. Nós temos uma mensagem para passar para o mundo. Nós temos uma mensagem, nós temos familiar, nós temos amigo, nós temos vizinho. Nós temos tanta gente para nós falar dessa mensagem. Se essa mensagem impactou a sua vida, se essa mensagem é verdade para você, essa mensagem tem que ser levada. Essa mensagem tem que ser pregada. E é interessante que não tem dia e não tem hora para isso. Ela deve ser em todo o tempo. Irmãos, nós perdemos cada oportunidade. Nós devíamos pensar tudo conforme a nossa missão. Vamos fazer um aniversário, mas vamos pensar na missão.
Vamos fazer um chá de bebê, vamos pensar na missão. Como eu posso transformar esse chá no bebê como uma oportunidade de falar do Evangelho de forma muito criativa, impactante, não precisa ser longa, mas impactante. Como que eu estou usando os almoços, como que eu estou usando cada oportunidade. E a Bíblia diz, pregue essa palavra a tempo e a fora de tempo. Isso é muito importante. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, e disse-lhes, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muitas pessoas usam o texto que Jesus não veio para condenar o mundo. Claro que não. Jesus veio para salvar o mundo. Por que Jesus viria para condenar quem já está condenado? Porque a própria condenação se dá pelo próprio pecado. Jesus veio para salvar o mundo e nos deu a mensagem para dizermos ao mundo sobre esta mensagem poderosa. Vamos usar todas as oportunidades que nós temos, de todas as maneiras possíveis. Se você quiser fazer algo para esta missão, esse espaço está aberto para você. Irmãos, hoje eu sou uma pessoa aberta, desde que eu saiba com quem eu estou lidando. Eu nunca esqueço, em Goiânia, quando eu fui a primeira vez conhecer o trabalho da videira em Goiânia, a coisa que mais me impactou foi algo que eles fizeram que é muito fora da casinha. Muito fora da casinha. Eles fizeram, naquela época estava muito forte, né? E até hoje, era uma festa rave. Era tipo uma rave. E eles divulgaram, tinha convertido uma pessoa lá que tinha muitos contatos, e eles divulgaram que fazia festas e divulgaram que ia ter uma festa. Só que naquela festa tinha vários irmãos da célula no meio da festa, inclusive o pastor com uma tocona, assim, bem doidão. Rapaz, estava lotado de jovens lá, lotado de jovens. Chegou um ponto que eles falaram, perdemos o controle. Perdemos o controle. Mas de repente, o jovem lá que converteu junto com o pastor falou, parou um pouco aqui, nós temos uma coisa muito importante, uma parada doida, a linguagem dele lá, para falar para vocês. E o cara, com muita ousadia, debaixo de muita oração, cheio do Espírito Santo, ele transmitiu de forma contundente, em pouco tempo, a mensagem do Evangelho. O testemunho foi que daquela festa doida que foi feita pela igreja, uma igreja organizando festa rave, mas foi feito com um propósito debaixo de oração e coordenação de gente cheia do Espírito Santo. Mais de 40 jovens se converteram e foram batizados. Você veja que coisa poderosa. Teve uma coisa que eu já ouvi de irmãos falando sobre a nova aliança. E eu quero te falar aqui alguma coisa muito séria sobre Paulo. Hoje eu tinha mais 2 tópicos, vamos continuando. Se Jesus não voltar nas próximas semanas, eu vou terminar com essa parte de Paulo. Para nós cearmos sem aquela correria, pega o cálicezinho, a ceia é uma coisa muito importante. Então vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 22 diz o seguinte, preste bem atenção. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Olha que um homem cheio do Espírito. O Espírito estava guiando ele para Jerusalém. Sem saber o que aconteceria ali. Senão, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Que coisa boa, né? O apóstolo da graça está falando algo. Porque hoje a vida na graça está parecendo uma vida mais light, um cristianismo mais tranquilo. Não, o Espírito Santo avisou Paulo, é o seguinte, filho, você está indo lá e você não esqueça que lá vai ter prisões e sofrimento. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou. A única coisa que o apóstolo Paulo queria terminar com fidelidade o ministério que Jesus tinha confiado a ele. De testemunhar
do Evangelho da graça de Deus. Agora, esse ministério não foi dado somente a Paulo. Esse ministério foi dado a todo cristão. O ministério de testemunhar da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Olha que parte forte isso aqui. Estou inocente do sangue de todos. Talvez você já ouviu muitos irmãos pentecostais dizendo, né? Eu preguei o evangelho para a pessoa, e agora eu estou inocente do sangue dessa pessoa. Eu já vi muitas vezes as pregações da graça dando risada disso. Como que estou inocente? Se Jesus já morreu por mim, já perdoou meus pecados, como que eu estou inocente? Que inocente, eu não vou responder por sangue nenhum. Não, o apóstolo da graça, que foi usado por Deus para descortinar a graça sobre as nossas vidas, o apóstolo Paulo, ele tinha temor no coração dele, para que o sangue de ninguém viesse sobre a sua responsabilidade. Isso significa, irmãos, que existem pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, que é assim a nossa responsabilidade diante de Deus de transmitir o evangelho a essas pessoas. E que nós vamos sim responder diante do Senhor sobre o sangue dessas pessoas, se nós negligenciarmos a pregação dessa mensagem. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, cuidando de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiai. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, dia e noite, com lágrimas. Paulo não só pregou o evangelho da graça de Deus no aspecto da salvação, mas como buscou com toda a sua força ensinar aquelas pessoas, discipular aquelas pessoas, para que elas não fossem enganadas depois. Eu poderia ler o restante do texto, mas vou ficar por aqui mesmo. Meus irmãos, essa é uma grande advertência para cada um de nós hoje aqui. O que nós temos hoje como um privilégio, que é poder compartilhar da graça de Deus, é também uma grande responsabilidade que todos nós temos. E cada um da maneira como Deus te fez, com os relacionamentos que Deus te deu, com a influência que Deus te deu, Deus espera de mim e de você que nós não venhamos desperdiçar nenhuma oportunidade. Nós nunca estamos de férias. Nós não temos apenas um dia na semana para fazer isso. Nós não temos apenas um retiro para fazer isso. Deus espera de mim e de você que nós venhamos pregar essa mensagem da reconciliação a tempo e fora de tempo. Porque nós temos um problema, especialmente no grupo de pastores que nós estamos envolvidos. Muitos vieram, né, do formato tradicional da igreja em célula, que se falava muito de número de crescimento. Eu quero perguntar para você, qual é o motivo principal para nós pregarmos o evangelho? É o amor. Então nós não precisaríamos ter ninguém colocando metas, alvos, para nós falarmos daquilo que é uma verdade tão poderosa. Se nós amamos as pessoas, se nós acreditamos mesmo que esse tal de inferno existe. Porque tem gente que nem acredita que o inferno existe mais. Se nós acreditamos que o inferno existe, se nós acreditamos que nós temos a mensagem da reconciliação, então certamente isso deveria ser aquilo que nos impulsiona a pregar o evangelho. Aquilo que nos impulsiona.
Eu acho uma coisa interessante. Por que tem igrejas que crescem mais e igrejas que crescem menos? Nós poderíamos dizer o seguinte, né? Existem, claro, né? Existem um modelo de crescimento. Tem uma certa igreja que eles têm um modelo de crescimento de alugar uma grande estrutura, mas eles têm contatos com todo tipo de cantor. Então, se eles abrem na cidade, eles abriram até na nossa, um dos pontos que atrai muito, sim, são crentes que gostam de, uma semana vai o cantor tal, outra semana vai o cantor tal, vai o pregador famoso A, o pregador famoso B. Certamente, se nós investirmos dinheiro, certamente isso atrai um número de pessoas. Isso atrai. Agora, nós temos que entender algo. 1 Coríntios capítulo 3 diz, Paulo plantou, Apolo regou. Deus é que dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. E sim Deus que dá o crescimento. Ok. Mas nós temos dois fatores, alguns só pegam essa parte, mas Deus que dá o crescimento. Mas o texto não fala só isso. O texto está dizendo que Paulo plantou e Apolo regou. Ou seja, o que é plantar aqui? Eles estavam falando do Evangelho, falando. Um falava, o outro consolidava aquilo que estava sendo ensinado, mas toda a glória é de Deus, porque é o Espírito que convence. Mas é certo que eles falavam. Por que existem igrejas que crescem mais e igrejas que crescem menos? Porque existem igrejas que os irmãos não falam. Tirando todos outros aspectos que nós poderíamos falar sobre igreja. É certo que tem irmãos que falam mais, que têm mais disposição, que têm mais consagração, que têm mais entrega em relação à missão de pregar o Evangelho do que outros irmãos. Existem igrejas, comunidades locais que têm maior investimento, maior dedicação, maior tempo de oração, maior tempo de consagração, estão focados nessa missão do que outras igrejas. E é certo que essa igreja que tem maior dedicação, certamente ela vai ter um crescimento maior do que a outra igreja, que em vez de buscar evangelizar, só quer criticar aqueles que evangelizam. Então a nossa resposta contra a massificação da igreja não é parar de pregar o evangelho, é pregarmos pela motivação correta. Mas até pela motivação errada, a própria Bíblia diz: deixa eles pregar, nem que seja por torpe ganância. Por quê, irmãos? Porque a pessoa que está ouvindo a mensagem não tem nada a ver com a motivação daquele que prega. Se alguém prega a mensagem porque quer ter seu nome conhecido, porque quer ter uma mega igreja, e ser o cara, o pastor, e ter um mega salário, isso é problema dele com Deus. Mas para Deus o que importa no primeiro momento é que aquela pessoa se converta. Então aqui, talvez você se converteu num período que quem pregou para você estava mais preocupado consigo mesmo do que com a sua própria salvação. Estava mais preocupado em ser promovido dentro da estrutura da igreja por alcançar certos alvos do que sua própria salvação. Mas isso não invalidou a sua salvação. Não vai chegar lá no tribunal de Cristo e Deus vai falar: e aí, Douglas, deixa eu avaliar aqui. Não, o cara que pregou para você, ele estava querendo ficar famoso e queria crescer lá na estrutura da igreja, ele nem te amava. Não, você creu? Creu. Então, é o que vale, é que você creu. Se a mensagem que foi pregada é a mensagem do Evangelho, não importa se o mensageiro se corrompeu. O importa é que a mensagem foi pregada e a pessoa aceitou. Então, por isso que Deus não está fechando comunidades que se corromperam. Deus não, Ele quer que o Evangelho seja pregado. A corrupção da liderança e dos membros vai ser tema do tribunal de Cristo. Agora, o que eu acho muito ruim é que está tendo um movimento muito triste de nós combatermos essa massificação de crescimento com a falta da pregação do Evangelho. Aí eu digo para você, está pecando, acho. Qual será que está pecando pior, se é esse termo? O que prega o Evangelho para benefício próprio ou o que não prega o Evangelho por uma reação a esse que prega pelo motivo errado? Quando nós começamos há muitos anos atrás, começou um discurso no nosso meio. Nós somos poucos, mas somos fiéis.
E de novo, nós somos poucos, mas somos fiéis. Irmãos, a Bíblia diz que no céu vai ter uma multidão incontável de almas. A Bíblia não diz, eu quero no céu poucos, mas fiéis. Porque se a gente verdadeiramente é fiel, a gente vai pregar. Porque aquele que é verdadeiramente fiel, prega. Então, eu falo para você aqui humildemente, eu estou em crise em relação a essa área. Pena que só sou eu. O resto aqui de vocês já está pregando muito e não está perdendo nenhuma oportunidade. Eu estou consciente que eu posso dar muito mais. Eu estou consciente que eu preciso até abrir a minha mente para novas estratégias, novas formas. Eu preciso abrir. E quando a gente se abre, tem o tal do Espírito Santo, que é Deus, que ele dá revelação. Ele dá revelação. Por exemplo, eu estava meditando sobre isso, estou meditando. No meu aniversário eu não trouxe nenhum não crente. Que falha. No dia do meu aniversário aqui eu lembrei, eu não trouxe nenhum não crente. Eu amo tanto esses irmãos aqui que eu só pensei neles. E não consegui trazer todos. Mas eu podia ter trazido pelo menos 5 para ouvir a mensagem do pastor Levi. Quantos almoços de família que nós estamos perdendo a oportunidade de falar 5 minutinhos ali, irmão, família, eu queria que você me desse 5 minutos de atenção, não posso deixar de falar isso para você. Às vezes você não tem muito crédito, porque o profeta não tem honra na sua casa, mas você convida um outro irmão que vai lá e fala, irmão, vai lá, eu quero que você fale para a minha família, eles vão estar todos lá hoje, é a nossa chance. A gente para, ora, jejua a semana inteira e pega aquele momento, 5 minutos. Deus não precisa mais do que 1 minuto, na verdade, para alcançar um coração. Eu estou falando para você, eu estou falando para mim, eu estou aqui um aluno de Deus aqui hoje, um aluno do Espírito Santo, humildemente falando, Deus, eu quero crescer nessa área, eu preciso avançar. Avalie comigo quantas oportunidades você está perdendo. Vamos deixar o negócio mais cabuloso hoje aqui, para nós realmente... Será que algum dos que nós perdemos a oportunidade já não morreu com Covid? Ou com outra coisa? Vamos pregar o Evangelho. Seja criativo. Deixa eu falar outra coisa para você. Você não precisa depender de nenhuma coordenação nossa. Você pode contar com o nosso apoio, mas nenhuma coordenação. Você pode fazer, se você quiser, um chá de xícara ou sem xícara. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer com as suas amigas, você pode chamar alguém lá para somar. Isso é muito orgânico. Nós ainda estamos... Tem algumas irmãs que ficam falando, quando que vai ter o próximo chá de mulher? O dia que você quiser, irmã. Se não tem chá, eu compro para você. Eu te dou o chá, você faz o chá de mulher na tua casa. Pode ter que um dia a gente vai fazer o chá de mulher para todas as mulheres aqui, amém, isso é bom. Mas por que você não pega 3 irmãs da igreja, convida 5 amigas de vocês e faz um chá de mulher lá na casa de vocês? Você acha que não vai ter um ambiente muito top? Nós precisamos acordar. Quando que vai ter um evento para homem? Quando tiver 2 homens lá, tem 2 homens lá, tem alguém lá, faça um evento de homem. Nós estamos muito travados ainda, destrava. Eu vou te dar o código para você destravar. Estamos ou não estamos? Ou só eu que estou travado? Nós só sabemos fazer daquele jeitinho. Qual que é o dia que vai ter o chá? Eu tenho 3 amigas para trazer. Minha irmã, convida lá, nós estamos à disposição. Está com vergonha ainda de falar para tuas amigas? Chama outra irmã. A irmã fala para tuas amigas, testemunha. Se elas estão passando alguma dificuldade, traz alguma irmã que já venceu naquela área para contar um testemunho. Pelo amor do meu filhinho. Amém? Oh Deus, ilumina o nosso coração, Senhor. Oh, abre o nosso entendimento aqui, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Senhor, nos dá estratégias. Primeiro nos dá o coração, ó Pai. Destrava o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, para ver o nosso coração destravado. Oh, Senhor, nós não queremos ser uma reação a nenhum sistema.
Nós só queremos obedecer o Senhor e ser fiel até o fim. Nós não queremos ser uma reação, Senhor, como se nós, não, eu não sou aqui da igreja que massifica, que só fala de números. Senhor, destrava corações aqui nessa noite, Espírito Santo. Destrava dons aqui, Espírito Santo. Destrava formas, ó Pai. Que nós possamos ser a resposta para o nosso bairro. Que nós possamos ser a resposta lá no trabalho onde nós estamos inseridos. Que nós possamos ser a resposta para o colégio que nós estamos estudando, para o quartel que nós estamos lá, para a empresa, para os clientes que nós temos relacionamento, para os nossos amigos, para as nossas amigas. Oh Deus, que nós possamos ser a resposta, Pai. Senhor, meu Deus, livra-nos de sermos covardes, indiferentes. Senhor, meu Deus, o Teu Espírito não é o espírito de covardia, mas o Teu Espírito é o Espírito da ousadia. E o Teu Espírito Santo está em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, ó Pai, fazer lista de orações, ó Pai, colocar na nossa carteira e começar a orar e pedir para o Teu Espírito Santo nos ajudar a pregar para essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, que isso seja, Senhor, o nosso foco. Pai, que isso seja a nossa missão de vida, que isso tome os nossos dias, que isso tome o nosso coração, que isso nos consuma, Pai. Oh Pai, Paulo aqui, Senhor, não considerava nada mais importante do que levar essa mensagem da graça de Deus às pessoas, ó Pai. Ele não considerava nem a sua própria vida mais importante. Livra-nos da autopreservação, ó Pai. Livra-nos de perder o foco, Senhor. Muitas vezes, Senhor, estamos tão focados, às vezes, com políticas, com tanta coisa que não vai resolver o problema do mundo. O que vai resolver o problema para cada ser humano existente, Senhor, na face da terra. Oh Pai, nos usa, Senhor, nos usa, Pai. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos ver cada home church nossa sendo usada pelo Senhor. Nós queremos ver cada família sendo usada pelo Senhor. Pai, se nós nos desviamos do propósito, Senhor, hoje nós queremos nos reconciliar com o propósito. Nós queremos nos reconciliar com a nossa missão de vida, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo. Meu irmão, fecha os teus olhos. Já visualiza o que Deus vai fazer através da sua vida. Já visualiza as pessoas sendo alcançadas. Já visualiza as pessoas chorando, entregando a vida para Jesus, através de quando você entregar essa mensagem de reconciliação. Aleluia, visualiza, aleluia, a tua sala ali, aquele almoço, aquelas tuas amigas ali, naquela sala da tua casa, e você pregando para elas, de forma tão simples, mas tão poderosa, aleluia, já visualiza, meu irmão, aleluia, se aquilo que aconteceu com você, se você já foi um instrumento do mundo para produzir tanto pecado, tanta coisa ruim, levar a pessoa para tanto lugar que não prestava, eu declaro que se reinou a morte na tua vida, se reinou o pecado na tua vida, muito mais vai reinar a graça de Deus através da sua vida, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Há um fluir do Espírito Santo, há um chamamento divino para mim e para você aqui hoje, há um chamamento divino para mim aqui e para você hoje. Eu declaro que você vai ser fonte de inspiração para essa comunidade, eu declaro que você vai colocar os testemunhos dos nossos grupos, aleluia, você vai dizer, deu certo o chá aqui na minha casa, deu certo lá o grupo que eu fiz na hora do almoço no meu trabalho, deu certo quando eu falei com aquele cliente, aleluia, e você vai pregar essa mensagem com poder, você vai pregar essa mensagem com poder. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o dunamis de Deus, não tem coração duro demais que o Evangelho não possa tocá-lo, não tem obstáculo demais que o Evangelho não possa romper. Aleluia, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo.